Está no All Daily Fins, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é sábado, 1º de agosto, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, rombo das estatais bate recorde histórico no primeiro semestre. Em mundo, chegada de imigrantes provoca caos e tensão na Espanha. Já no Brasil, Mendonça autoriza investigação contra Lulinha por corrupção. Muita coisa importante pra gente conversar aqui hoje, então já fica ligado e bora pra primeira notícia. No mundo dos negócios, as estatais federais brasileiras fecharam o primeiro semestre de 2026 no vermelho, com um rombo de 7,8 bilhões de reais. Esse foi o pior resultado da série histórica que começou lá em 2002. E para ter uma noção do tamanho desse rombo, em apenas 6 meses, o déficit das estatais já superou os 6,73 bilhões registrados em todo o ano de 2024, que até então era o pior resultado anual da série. Segundo o executivo, essas empresas devem continuar deficitárias até 2030. Explicando rapidinho o que esse número mostra, ele mede o impacto das estatais nas contas públicas. Então, quando aparece déficit, significa que somadas essas empresas gastaram mais do que arrecadaram. E tem um ponto importante aqui. Esse cálculo não inclui Petrobras, Eletrobras nem bancos públicos, mas entram na conta nomes como Correios, Infraero, Serpro e Dataprev. E de modo geral, os Correios seguem como a principal pressão nessa conta. Só no primeiro trimestre de 2026, a empresa registrou prejuízo de 3,16 bilhões de reais. Já em todo o ano passado, o rombo foi de 8 bilhões e meio. Para tentar tapar esse buraco, os Correios contrataram em 2025 um empréstimo de 12 bilhões de reais. A operação foi garantida pelo Tesouro e ficou condicionada a um plano de reestruturação que inclui demissões voluntárias, cortes de custos e venda de imóveis. E dentro desse cenário, a empresa levou a leilão na quinta-feira sua antiga sede no Rio de Janeiro. O prédio foi inaugurado em 1878 no reinado de Dom Pedro II, tem 9 mil metros quadrados e teve lance inicial de 53,6 milhões de reais. Só que como o imóvel é tombado, o novo dono não vai poder demolir nem descaracterizar o prédio, apenas preservar quase 150 anos de história. Mas com esse bloco de empresas fechado, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, a Espanha viveu uma situação de caos e tensão na fronteira com Marrocos. Na quinta-feira, em apenas 24 horas, 60 mil imigrantes vindos do Marrocos entraram em Ceuta, que é uma cidade autônoma da Espanha no norte da África. Ao menos 57 pessoas morreram tentando chegar ao território espanhol. E as imagens chamaram muita atenção, né, Branco? Os vídeos mostram milhares de homens invadindo e correndo pelas ruas de Ceuta e alguns deles chegaram a gritar "Viva a Espanha" depois de atravessar a fronteira. Para contextualizar melhor, Ceuta, junto com Melilla, é a única fronteira terrestre da União Europeia com a África. E para muitos migrantes, chegar ao território espanhol significa abrir a primeira porta de acesso ao bloco europeu. E entendendo o porquê dessa migração em massa, o fluxo aumentou depois que a justiça espanhola proibiu há 3 semanas a devolução de migrantes interceptados no mar enquanto tentavam nadar até Ceuta. Mas não é só isso. Uma pesquisa de 2024 mostrou que 35% dos marroquinos consideravam deixar o país e 45% citavam motivos econômicos. Hoje, o desemprego no Marrocos está em torno de 10%, contra uma média global de 4,8%. E a dimensão desse movimento todo foi sem precedentes. Esses 60 mil migrantes representam mais da metade da população de Ceuta, onde vivem 83,6 mil pessoas. Ontem, dia 31, a Espanha anunciou que tinha conseguido conter o fluxo. E segundo o governo espanhol, 48 mil imigrantes já retornaram ao Marrocos. Agora, fechando com um quadro geral, a imigração é um tema sensível em toda a Europa. Na Espanha, o primeiro-ministro Pedro
Sanches defende maior abertura e afirma que os imigrantes ajudam a economia. Só que esse episódio ampliou as críticas da oposição. França, Itália, Finlândia e Dinamarca cobraram medidas mais duras, enquanto o presidente americano Donald Trump chamou a situação de advertência. Mas com esse panorama internacional fechado, a gente vira a chave agora e vai direto para o noticiário aqui do Brasil. Agora no noticiário do Brasil, o ministro André Mendonça autorizou a Polícia Federal a investigar o filho do presidente Lula por suspeitas de tráfico de influência e corrupção. A apuração tenta esclarecer se ele usou sua influência para beneficiar o chamado careca do INSS em negociações de cannabis medicinal com o Ministério da Saúde. E a reação veio dos dois lados. O presidente Lula já afirmou que não pretende proteger o filho e disse que, se for culpado, vai pagar. Já a defesa de Lulinha acusou setores da PF de interferirem na eleição e chamou a investigação de pesca probatória. Agora, mudando de frente no cenário político, na nossa segunda notícia, o PP, partido do Centrão, reafirmou que ficará neutro na eleição e disse que a Tereza Cristina aceitou a decisão da legenda. Horas antes, Flávio Bolsonaro tinha afirmado que a senadora aceitou ser sua vice, mas que a indicação ainda dependia do aval do partido. E nos bastidores, segundo fontes, o governo Lula atuou diretamente para evitar o apoio do PP União Brasil a Flávio. Esse apoio garantiria ao senador mais verba e mais tempo de TV e rádio, além de mexer nos palanques regionais da federação que apoiam Lula principalmente no Nordeste. E para fechar o giro político, teve mais uma atualização envolvendo o Banco Master. Na quinta-feira, documentos da Polícia Federal revelaram 74 ligações com duração total de 5 horas e meia entre Jacques Wagner, do PT da Bahia, e Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master. Segundo a investigação, o senador teria recebido um apartamento de 2,45 milhões de reais, além de 3,5 milhões em repasses a empresas de familiares para atuar em favor do banco. A Polícia Federal também apontou que Wagner mantinha cerca de 167 mil reais investidos em CDBs do Master. Wagner, por sua vez, negou qualquer irregularidade, disse que vai provar sua inocência e afirmou ter bastante apoio de Lula. Mas agora, com a nossa Seção Brasil fechada, bora conferir o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo Brasil. Nessa sexta-feira, o Ibovespa fechou em alta de 0,47% aos 177.999 pontos. Por aqui, a B3 atrasou a abertura do mercado após uma falha no processamento das operações do pregão anterior. As negociações só começaram depois de 12h40. Segundo gestores e operadores, nunca houve uma paralisação tão longa. O episódio expôs fragilidades tecnológicas e aumentou a pressão sobre o novo CEO da companhia, Christian Egan. Entre as ações, o Santander Brasil saltou 13,35%, após a matriz espanhola anunciar uma oferta para comprar as ações que ainda não possui, com prêmio de 15%. Nos Estados Unidos, em Wall Street, o S&P 500 subiu 0,70%, enquanto o Nasdaq avançou 1%. Por lá, as ações da Amazon dispararam 15,32%, após a receita da AWS crescer 37% no segundo trimestre para 42,2 bilhões de dólares, um valor acima do esperado. A Apple caiu 7,35% após alertar que a falta de chips está limitando a oferta de iPhones, Macs e iPads. Para se ter uma ideia, pessoal, só ontem a Amazon ganhou 388 bilhões de dólares em valor de mercado, enquanto a Apple perdeu 360 bilhões. E para fechar, o dólar subiu 0,17% e fechou nos R$ 5,07. Mas agora que fechamos essa sessão, terminamos mais um episódio. E se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando que para você ajudar a melhorar o nosso podcast é bem fácil. Clica no nosso link de feedback na descrição e conta pra gente sua opinião e o que mais você gostaria de ouvir por aqui. Bom descanso para vocês e a gente se vê na segunda no próximo episódio. Valeu, pessoal!